Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, De Olho no Esporte. Apresentação Celso Romanquivi. Olá, você que acompanha as redes sociais do Jornal Preto no Branco. Nós estamos chegando com mais um podcast De Olho no Esporte, com um resumo dos principais acontecimentos esportivos em Cascavel, na região, no estado e alguma coisinha nacional, sempre trazendo aí várias modalidades. Nós começamos o programa de hoje com uma conquista sensacional das meninas maravilhosas do Stein Cascavel Futsal Feminino, que conquistaram ontem em Assunção, no Paraguai, o título da Libertadores de Futsal Feminino. Um show das meninas, parabéns! Vamos aí aos melhores momentos, as entrevistas e a comemoração das nossas campeãs. Lembrando que a Camilinha foi artilheira ontem do jogo e também artilheira da competição. Depois do bicampeonato da Libertadores masculina com o Cascavel Futsal, ontem foi a vez das meninas pintarem a América de azul e branco. Depois de uma campanha invicta na fase de grupos e na fase de mata-mata, as meninas cascavelenses foram para a decisão do título com Always Red da Bolívia. O jogo começou estudado, mas não demorou muito para as cascavelenses abrirem o placar. Camilinha recebe e acerta um belo chute para abrir a porteira, 1-0. No final do primeiro tempo, Luana sofreu um pênalti e Thaís converteu para as cascavelenses 2-0 Stein. No segundo tempo, o Stein começou pressionando e depois de bela jogada, Thaís faz o terceiro. Alice ampliou o placar para 4-0 Stein. Camilinha fez mais um e marcou o quinto gol do jogo, fechando o placar em Stein Cascavel, campeão da Libertadores 5, Always Red 0. O Stein Cascavel foi campeão com 100% de aproveitamento. Foram 6 jogos, 6 vitórias, com 45 gols marcados e nenhum sofrido. Sem muito tempo para comemorar, a equipe viaja na quinta-feira para Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde sábado enfrenta a Celemaster pela Copa do Brasil Feminina. Camilinha foi artilheira da competição com 8 gols marcados. É um sonho realizado. Esse grupo merece muito, porque só a gente sabe o quanto a gente trabalha, o quanto a gente se dedica. E é isso aqui, né? Tô muito feliz e acho que é uma sensação única. Como eu já falei, né? Eu acho que o que faz esse time ser tão vitorioso é a união desse grupo. Ninguém solta a mão de ninguém e faz com que o Stein conquiste tantas coisas. Depois da festa em quadra comemorando o título da Libertadores Feminina, o técnico Márcio Coelho falou sobre a competição. Creo que a expectativa era buena, muy grande, porque sabemos que tenemos un conjunto muy fuerte, con chicas ya con una cierta experiencia, algunas con convocatorias para la selección, pero es una competencia fuera de nuestro dominio, fuera donde somos el único país que no habla español. Pelota, balão diferente que estamos habituados, piso, são tantos elementos extras, pero
creo que acreditamos mucho en esta fuerza colectiva que tenemos y siempre que entramos en una competencia, la estrada para estar aquí fue muy difícil, competir con equipes brasileñas que nos prepara mucho para llegar aquí y tener ciencia que podemos competir muy fuertes. Parabéns às nossas meninas do Stein Cascavel Futsal que pintaram a América de azul e branco, campeãs da Taça Libertadores Feminina, assim como o Cascavel Futsal, que foi campeão da Taça Libertadores masculino, sagrando-se então bicampeão. Campeão pela segunda vez. Falando em campeão da Libertadores e bicampeão da Libertadores, o Cascavel está em Santa Catarina, gente. E para jogar contra quem hoje? Contra o Joinville, exatamente a equipe que o Cascavel derrotou na decisão da Libertadores na semana passada lá em Caracas, na Venezuela. Jogo que promete ser bastante movimentado. O Jack, lógico, quer devolver a derrota para o Cascavel, não vai dar molinho não, mas o Cascavel tem time, já mostrou isso, que pode vencer fora de casa sim. Então tem jogo hoje, Joinville e Cascavel, lá em Joinville. Mas o Cascavel faz uma mini maratona em Santa Catarina, porque joga hoje em Joinville e quarta-feira joga em Jaraguá do Sul. Confira. Depois da boa vitória em casa contra o Marreco pela chave ouro por 5-1 e na despedida do ginásio da Neva, que passará por reformas, o Cascavel Futsal faz daqui a pouco o clássico contra o Joinville pela Liga Nacional de Futsal. A equipe está em Santa Catarina para uma mini maratona de jogos. Serão 2 confrontos em 3 dias. O primeiro deles é hoje, daqui a pouco, contra o Joinville, no Centro de Eventos Carl Hansen, em Joinville. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Nacional. O jogo marca também o reencontro das duas equipes após a Libertadores de Futsal, quando o Cascavel levou a melhor e conquistou o bicampeonato da competição. A Serpente Tricolor ocupa neste momento a 9ª colocação da Liga Nacional com 15 pontos conquistados e tem 2 jogos a menos que os catarinenses, que figuram na 1ª colocação. Nos últimos 3 anos, foram 6 encontros entre as duas equipes, com 4 vitórias da Serpente, 1 empate e 1 vitória do Jack. Veja a seguir entrevistas com o técnico Lucas Chioro, Miquim e Matheus falando sobre os jogos em Santa Catarina. Fechamos a nossa preparação para o clássico de amanhã, frente à equipe do Joinville. 2 equipes grandes, a tônica é um confronto equilibrado. Amanhã temos que interpretar bem a partida para tomar as decisões certas para produzir performance. Nós temos uma campanha aqui de 2 jogos até quarta-feira, também contra Jaraguá, posteriormente. E para nós é importantíssimo pontuar, voltar para Cascavel para pensar no jogo de Brasília. Tá? Então nós estamos fechando nossa preparação, esperando contar com o apoio amanhã do nosso torcedor. De longe passando bons fluidos. Grande abraço. É um jogo importante, né? Principalmente por se tratar do clássico, né? Acho que a gente precisa vencer, voltar. Voltamos bem na Libertadores, né? Com 2 vitórias já, uma pela Liga, outra pelo Paranaense. Acho que a gente vencendo aqui dentro, né? Vai ser importante para nós, para subir na tabela, se manter em cima. Temos já a próxima rodada contra o Jaraguá também, então acho que sabemos da dificuldade que vai ser o jogo, né? Da equipe deles, já conhecemos. Mas tenho certeza que vamos fazer um grande jogo, a gente está se preparando bem e aí vamos chegar e sair com os 3 pontos. Amanhã vai ser um jogo bastante difícil aqui na casa do Joinville, né? A gente sabe da dificuldade que é jogar aqui. Vamos enfrentar a equipe que está invicta na Liga Nacional, mas sabemos da nossa capacidade também, enfrentamos eles na Libertadores, já sabemos o jogo dele também, do mesmo jeito que ele estuda muito nosso. Agora estamos preparados, a preparação acabou agora, mas estamos focados já vendo o vídeo deles para amanhã, se Deus quiser conquistar mais 3 pontos.
E o assunto agora é futebol e Cascavel. E falar o que do Cascavel na Série D, hein? O Cascavel foi humilhado pela Ferroviária de São Paulo no último sábado no Estádio Olímpico, diante da torcida, por 5-1. Foram 4 gols só no primeiro tempo. Cascavel até tentou uma reação, mas não teve jeito. Marcou um golzinho, mas levou o quinto ainda no fim do jogo. E a torcida que foi lá esperando, né, que o Cascavel vencesse e desse um salto maior na tabela, viu o Cascavel ser massacrado pela Ferroviária e ainda de quebra cair de novo lá para a lanterninha do campeonato. Vamos conferir aí como foi o jogo e as explicações depois do jogo. Na esperança de ver mais uma vitória, a torcida cascavelense compareceu ao Estádio Olímpico para prestigiar o jogo contra a Ferroviária pela Série D, mas saiu decepcionada mais uma vez com o péssimo desempenho da equipe, que levou 4 gols só no primeiro tempo. O jogo marcou o encerramento do turno e recolocou a Serpente na lanterna do Grupo 7 com 6 pontos. Os gols foram saindo um atrás do outro, um verdadeiro massacre. Antônio Gabriel, meia e uma das novidades da Ferroviária, abriu o marcador logo aos 5 minutos, fazendo 1-0. Administrando o jogo, os paulistas chegaram ao segundo aos 28 minutos, após Antônio Gabriel completar cruzamento de Vitor Barreto. Ainda no primeiro tempo, mais 2 gols. Aproveitando o espaço deixado pelo Cascavel, que buscava diminuir o placar, a Ferrinha fez o terceiro aos 43 minutos através de Vitor Barreto de novo, que aproveitou o rebote de chute travado de Tomás. Já nos acréscimos, aos 48, Pilar cobrou o pênalti sofrido por Vitor Barreto e fez o 4º gol. Na volta dos vestiários, o Futebol Clube Cascavel buscou diminuir o prejuízo e tentou ir para cima da Ferroviária. E aos 32, o Cascavel chegou ao seu gol de honra. Aproveitando o cruzamento na área, Wagner Gomes mandou a bola para as redes e fez o tento solitário dos paranaenses na partida. A Ferrinha, por sua vez, seguiu administrando e chegou ao 5º gol aos 45 minutos. O volante Chico Bala acertou o chute na entrada da área e fechou o placar em Ferroviária 5, Cascavel 1. E na abertura do retorno contra a própria Ferroviária, o Futebol Clube Cascavel joga na próxima quarta-feira fora de casa. Mesmo sendo apenas 3 jogos sob meu comando, eu não posso deixar aqui de assumir total responsabilidade pelo que aconteceu aqui hoje na condição de comandante. Não é? Obviamente que internamente nós vamos detectar aquilo que aconteceu, aquilo que nos levou a passar pelo que passamos aqui hoje, mas em momento algum sem deixar de assumir a responsabilidade, uma vez que com pouco tempo ou com muito tempo, o comando, ele sempre precisa ter essa condição de assumir responsabilidades, principalmente quando a coisa não acontece da forma que se espera. O futebol, ele precisa de solidez, né? O futebol de alto rendimento, as grandes conquistas, elas precisam de solidez. E é impossível, e eu não tenho nenhum tipo de pretensão de acreditar que 3 jogos em uma semana com deslocamento para São Paulo e retorno seria o suficiente para que a gente pudesse gerar algum tipo de padrão sólido pensando na competição como um todo, né? Mas tem alguns pontos que vale a pena a gente analisar, né? Se nós analisarmos os 2 primeiros jogos, o que nós tivemos de equilíbrio tático e emocional, eu entendo que foi assim algo destacável. Né? O primeiro jogo aqui, nos momentos em que o jogo, no começo do jogo principalmente, a gente teve um pouco de dificuldade, a equipe não se desestabilizou e isso fez com que melhorasse no transcorrer do primeiro tempo e virasse o primeiro tempo na frente e voltasse no segundo tempo, criando possibilidades para vencer o jogo. Essa mesma solidez foi vista lá em Piracicaba, inclusive num cenário ainda mais difícil, que foi quando nós ficamos com um homem a menos, né? Hoje, o que nós vimos foi realmente uma pane emocional muito grande a partir do momento que a gente se viu perdendo de 1-0 com menos de 5 minutos de jogo.
Você tem 85 minutos de jogo ainda para te construir o empate, para construir uma virada, né? Só que nós nos perdemos emocionalmente a partir dali. E o futebol, ele, assim como a vida, ele espera sempre da gente, nos momentos de maior dificuldade, serenidade, né? Não é passividade, não, mas é serenidade, de saber lidar com o momento adverso. E nós não soubemos lidar com essa adversidade hoje. Você confere agora o que o nosso craque Aladinho tem a dizer sobre o resultado do jogo aqui em Cascavel. Lembrando que o Cascavel estreia no retorno exatamente contra a Ferroviária, quarta-feira, fora de casa. Infelizmente o nosso Cascavel não teve uma boa atuação no final de semana e foi surpreendido aí pela Ferroviária, né? O jogo de 5-1, onde não fomos felizes, não acertamos quase nada, levamos um banho tático, um banho técnico, né? E cada jogo é diferente um do outro. Na partida passada, onde tínhamos enfrentado o líder, acabamos com a vitória, conquistando os 3 pontos. Eu acho que agora acabam-se as expectativas e as chances do Cascavel em classificar para a segunda fase, né? Ficamos aí numa torcida para uma recuperação aí a nível de equipe, mas eu acho que o campeonato agora já conseguimos dar adeus ao campeonato da Série D, tá? Um abraço a todos e torcendo pelo Cascavel sempre. Vamos agora ver os resultados, todos os resultados deste grupo 7 da Série D do Brasileirão e também os próximos jogos e a classificação como está. Veja todos os resultados do grupo 7. No estádio Pedro Alves do Nascimento, a Patrocinense venceu a 15 de Piracicaba por 2-0. No estádio Olímpico Regional, Cascavel foi goleado pela Ferroviária de São Paulo por 5-1. No estádio Major Levi Sobrinho, a Inter de Limeira levou a melhor sobre o Maringá e venceu por 1-0. No estádio Genervino da Fonseca, o Craque venceu o Operário do Mato Grosso do Sul por 4-0. Na primeira rodada do retorno, os mandos se invertem. Na Fonte Luminosa, quarta-feira, a Ferroviária enfrenta o Cascavel. No Barão da Serra Negra, o 15 de Piracicaba pega a Patrocinense. No estádio Moreninhas, o Operário do Mato Grosso do Sul enfrenta o Craque. No estádio Willie Davids, em Maringá, às 8 da noite, o Maringá enfrenta a Inter de Limeira. Veja como ficou a classificação do grupo 7 da Série D. Em primeiro, o Patrocinense com 13 pontos. Em segundo, o Craque com 11. Em terceiro, 15 de Piracicaba com 9. Em quarto, Inter de Limeira com 9 pontos. Em quinto, Ferroviária com 8. Em sexto, Maringá com 7. Em sétimo, Operário do Mato Grosso do Sul também com 7. O Cascavel continua na lanterna em oitavo com 6 pontos ganhos até agora. E o novo avião do Palmeiras já chegou ao Brasil e passou pelo Paraná. Na semana passada, o avião de 280 milhões de reais chegou ao Brasil por Foz do Iguaçu, né? E conforme a CCR, Aeroportos, após a formalização aí com a Receita Federal e a Polícia Federal para alinhar os detalhes da importação, o avião já foi para São Paulo. O modelo, produzido pela Embraer, é considerado espaçoso e econômico e ele tem capacidade para transportar até 114 pessoas. Lembrando a todos que esse avião não é do Clube Palmeiras, esse avião é da presidente do Palmeiras, da Leila Pereira, e do seu esposo, né, que compraram esse avião para transportar o Palmeiras. E não é só o Palmeiras. Quando o time não estiver usando e tiver condições e algum outro clube se interessar em alugar o avião, segundo a Leila Pereira, o avião estará à disposição para ser alugado para outra equipe com certeza. E falando então em Palmeiras, em avião, etc., vamos ver os resultados aí do fim de semana do Campeonato Brasileiro e também a classificação. Foi a rodada dos empates. Curitiba e Santos, 0-0. Bahia e Cruzeiro, 2-2. Corinthians e Cuiabá, 1-1. Atlético Mineiro e Bragantino, 1-1. América Mineiro e Atlético Paranaense, 2-2. O Botafogo venceu Fortaleza por 2-0. O São Paulo perdeu para o Palmeiras no Morumbi por 2-0. E o Internacional venceu o Vasco da Gama por 2-1. Flamengo fez 3-0 no Grêmio e o Goiás também empatou, desta vez com o Fluminense em 2-2. Em primeiro está o Botafogo com 24 pontos. O Palmeiras vem em segundo com 22. Em terceiro está o Flamengo com 19. Em quarto, o Atlético Mineiro com 18. Em quinto, o Fluminense com 17. Em sexto, o Grêmio com 17. Em sétimo, o Atlético Paranaense com 16.
Em oitavo, São Paulo com 15 pontos. Em nono, Cruzeiro com 14. Em décimo, Internacional também com 14 pontos. Mesmo número de Fortaleza na 11ª colocação e Bragantino na 12ª colocação. Em 13º está o Santos com 13. Em 14º, Cuiabá com 12. Em 15º, Bahia com 9. Mesmo número de pontos do Corinthians, o 16º também com 9. O primeiro fora da zona de rebaixamento. O Goiás vem na 17ª colocação com 8, América Mineiro na 18ª com 8, Vasco da Gama na 19ª colocação com 6 pontos e em 20º, segurando a lanterna, o Coritiba, que não consegue sair dos 4 pontos. O assunto agora é velocidade. Stock Car Cascavel recebe neste fim de semana a 4ª etapa da temporada 2023 da Stock Car, desde 2021 que não tinha prova aqui no nosso autódromo. Então, entre os dias 17 e 18 de junho, no Autódromo Internacional Zilmar Belks em Cascavel, a velocidade vai tomar conta. Stock Car, confira. Depois de 2 anos, Cascavel recebe uma etapa da Stock Car. Um dos grandes atrativos do fim de semana está na temporada bastante acirrada. O campeonato já teve 3 líderes diferentes após as etapas iniciais. Daniel Serra ocupou a ponta depois da rodada de abertura em Goiânia. Ricardo Maurício assumiu a dianteira após as 2 corridas em Interlagos. E Thiago Camilo subiu para primeiro lugar depois da etapa de Tarumã. Thiago é o líder da tabela com 99 pontos, apenas 2 a mais que Gabriel Casagrande. O bicampeão Rubens Barrichello é o terceiro com 79. Outra atração é justamente o traçado cascavelense, um dos mais desafiadores e o mais veloz do automobilismo brasileiro. A pista de 3.058 metros de extensão já foi palco de 25 provas da Stock Car entre 79 e 2021 e entrega as maiores médias de velocidade da categoria. Autor da última pole no circuito, Thiago Camilo virou 1:03.741 em sua volta mais rápida, com média horária de 172,711 km horário. Camilo, Átila Abreu e Marcos Gomes são os reis da pista cascavelense, os maiores vencedores em atividade, com 3 triunfos para cada. A prova será disputada entre 17 e 18 de junho no Autódromo Internacional de Cascavel. Muito bem, antes de terminar, aquele momento descontraído de lances engraçados do nosso esporte. Confira. Pênalti, olha o desvio do Vitor Ramos do meio à trave! Inacreditável, a bola não entra! Era ele, a bola. 4 gols sofridos apenas pela equipe da Caldense. Ih, rapaz, Luiz Eduardo e o árbitro Ricardo Marques Ribeiro se enrolaram ali no meio campo. Estamos em tombos. Tinha que ter um tombo no jogo, né? Robert, lançamento pro Kennedy, condição legal, Kennedy, driblou, segurou, bateu mal pro gol. Perde uma grande chance o Fluminense com... Ferreira passa a bola pela direita, olha a chegada do central, cruzamento, Roberto Pítio chegou atrasado. Correu, esticou a perna, mas não conseguiu finalizar como queria o atacante do Central. Houve até um estranhamento entre os dois, olha o Palmeiras chegando bem! Reinaldo. Fez o lançamento, Michel Bastos recebeu, posição legal e o arremate errado do Pato. Binatti na marcação. Thiago Costa passou, recebeu. Que jogada do Thiago Costa! Jogou pro meio! Incrível! Impressionante! Betinho perde um lance inacreditável aqui no Lacerdão. Ataque o Capivariano. Chega pra cá. Balança, escorregou, olha o cruzamento. Gol!
defesa, o Jobson toca na bola e ela acaba voltando ali pro Jorginho. E atropelado o juizão. Roberto Lopes saiu cruzado. Anselmo pegou legal na bola não. Não pegou legal na bola não. Só protegeu a bola. Eita, Lelê. Bateu esquisito também o Marcelo Carné. Eita, meus amigos, exatamente o que acaba de passar diante dos seus olhos. Foi de cair o queixo. Para fazer o saudoso Zacarias rachar o bico se estivesse entre nós. É sempre bom aí para dar uma desopilada nesses lances engraçados que o esporte nos proporciona, e não é só o futebol, em todos os esportes. Falando em esporte, eu me despeço, agradeço imensamente a sua companhia até agora, você que acompanhou, você que compartilhou, você que curtiu. Grande abraço, obrigado. A gente volta na próxima semana, na próxima segunda-feira, neste mesmo horário, com mais um podcast de Olho no Esporte. Tchau, tchau, até lá!